Olá, seres de luz, tudo bem? Eu sou a Tamara Massoni, seja muito bem-vindo no meu canal. Se você ainda não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui embaixo, curtir, compartilhar, clicar no sininho. Durante a semana, no mínimo, eu posto 2 vídeos, 1 a 2, 3 vídeos, dependendo da energia, tá bom? E nesse canal eu falo sobre espiritualidade, sobre outras dimensões, sobre energia, sobre tudo que faz sentido para mim, tá bom? Então, se você sentir afinidade com a proposta, compartilhe e vamos ser luz no planeta Terra, né? Vamos ser aquela pessoa que leva luz, aquela pessoa que leva coisas boas, aquelas pessoas que impactam a vida das pessoas, não aquelas pessoas que deixam a vida das pessoas pior, né? Que tipo de pessoa é você? Aquele tipo de pessoa que leva coisas boas, que leva positividade ou aquelas pessoas que levam fofoca? Vamos começar a mudança dentro da gente, né? E nesse vídeo eu quero falar com vocês a importância das terapias. Às vezes quando a gente fala de terapia, existe muita crença quando a gente vai vender alguma coisa, né? Então, às vezes um terapeuta, né, para quem não me conhece, sou Tamara Massoni, sou terapeuta quântica, trabalho com constelação familiar, reprogramação quântica mental, florais de Bach, Theta Healing, Axis Consciousness, enfim, né? E entre outras infinitas possibilidades, né, que a gente sempre se acessa. Quando a gente tá aqui, quando a gente faz algum trabalho, né, esse mundo quântico, quando a gente vai dar até um professor quando vai dar uma aula, mas principalmente dentro desse mundo quântico, quando a gente vai dar uma palestra, quando a gente vai fazer um atendimento, a gente tem uma equipe espiritual imensa com a gente para fazer esse trabalho de cura. Eu também faço os meus trabalhos de cura, me cuido espiritualmente, né? Evito alguns tipos de lugar para não afetar minha energia. Então é tudo isso que a pessoa ganha quando compra um atendimento comigo. E quando a gente fala comprar, né? Como eu estava falando, quando a gente fala que a pessoa é terapeuta, já fala, nossa, já vai vender. A gente tem um preconceito muito grande com venda. Muito, muito, muito. A gente acha que vender é algo errado, né? Só que se a gente for parar para pensar que a gente se vende quando a gente vai procurar um emprego, quando a gente vai levar um currículo para alguém, o que a gente está fazendo? A gente está vendendo nosso currículo para a pessoa. Quando você vai fazer seu cabelo no lugar, você está vendendo seu cabelo para a pessoa, né? A pessoa, a manicure, vende o trabalho dela para fazer a sua unha. Então a gente está nesse mundo o tempo todo. Só que a gente tem esse preconceito. Porque a gente vem de uma sociedade onde às vezes acaba sendo um pouquinho puxado. Então, ai, as pessoas só querem abusar de mim. E aí a gente tem algumas crenças. O que é crenças? Crenças é o que a gente acredita ser verdade. Crenças é o que a gente aprendeu. Então, se a gente cresce num lar onde não teve dinheiro, onde foi muito escasso, onde passou muita necessidade, a gente cresce achando que o dinheiro é difícil. Se a gente nasce num lar onde os pais brigavam muito, a gente cresce achando que relacionamento é briga, né? Então, isso que são crenças. A gente que tem algumas crenças e também tem as crenças de religião, né? Tem algumas crenças também de tem que fazer caridade, tem que fazer tudo. Eu já tinha muito essa crença, tive que me trabalhar muito, porque esse trabalho que eu faço é uma conexão com o divino. Não é eu que faço, eu sou somente uma canalização. Então, quando eu vou fazer um atendimento com alguém, eu peço para o universo para ser uma contribuição na vida daquela pessoa. Eu peço e às vezes eu falo coisas que eu nem é do meu vocabulário e toco o coração da pessoa. Por quê? Porque, né, a equipe espiritual que está aqui comigo sabe que aquilo vai tocar aquela pessoa. Então, essa é a importância das terapias. Quando você compra um pacote de terapia, ou falar comigo, né? Posso falar do meu, você não compra só uma técnica, né? Ali, quando você contrata um terapeuta, seja qual for, ele vai estar te dando uma nova visão de fora do seu problema. E uma pessoa que tem total empatia. Que eu sei que eu não sei se eu vou estar a vida toda terapeuta, mas eu tento fazer o que eu faço nos meus atendimentos no decorrer da minha vida. Porque quando eu tô num atendimento, eu consigo olhar com empatia, com amor uma situação. E assim eu me torno uma pessoa melhor. Então eu tô tentando ser terapeuta não só nos meus atendimentos, mas na vida real, no dia a dia, com as pessoas que são aquelas pedrinhas no caminho, sabe? Então o terapeuta te dá uma nova visão. Então é importante você se conectar com uma pessoa que você sente afinidade, que você concorde com a proposta dela, que você sinta afinidade com ela. Por quê? Não adianta você contratar uma pessoa que você não gosta só porque ela tem nome, mas você acha ela um pouquinho sei lá o quê. Você já vai estar meio que as barreiras levantadas. O que é barreira levantada? Você já vai estar meio assim para ela. Então, assim, eu vou explicar rapidamente como funciona. Tudo que acontece na gravidez da nossa mamãe passa pra gente.
Tem estudos ainda que falam que 6 meses antes da nossa mãe engravidar, tudo que ela aconteceu, tudo que ela passou, passa pra gente. Tudo que acontece na gravidez, passa pra gente. Do 0 aos 7 anos, tudo que acontece com nossa mamãe, a gente sente. Dos 7 aos 8, tudo que acontece com o nosso papai, perdão. Dos 8 aos 12, tudo que acontece com o nosso papai, passa pra gente. Fora as crenças religiosas, né, de que tem que ser tudo de graça, de que não pode fazer isso, de que não pode aquilo, de que Deus é errado, de que não sei o quê, de que Deus é mal, de que Deus castiga, e fora as crenças genéticas, as crenças dos nossos antepassados. Se tem doenças que a gente traz, imagina pensamentos. Se a gente é criado de uma determinada forma, a gente acredita que aquilo é verdade e vai passando de geração em geração. Vou contar uma historinha rapidinha só para vocês entenderem isso. Não vou saber exatamente se é assim, mas só para vocês entenderem. Tinha um Natal, né? A mãe tava fazendo ali o peru e ela cortou as pernas do peru. E foi colocar na panela, mas a panela era grande. Aí a filha virou assim: Mãe, por que você fez isso? Ah, não sei. Sua avó que me ensinou. Pergunta pra sua avó. Ela ligou pra avó: Vó, por que você fez isso? Ah, eu fiz isso, eu cortava porque minha mãe me ensinou assim. Vamos supor que a mãe dessa avó tá viva. Ô, Bisa, por que você fez isso? Por que você fazia dessa forma? Por que você cortava as perninhas do peru? Ah, porque não cabia na panela. Então, assim, a avó via a Bisa fazendo isso, cresceu fazendo isso e nem perguntou. Até que teve uma pessoa que veio e falou assim: opa, peraí, por que isso? Que na constelação familiar a gente chama de ovelha negra. É aquelas pessoas que vêm e falam: peraí, tem alguma coisa estranha, não quero. Tá errado isso. Tá errado, tá estranho, não, por que isso? Que é as ovelhas negras, que a gente vai e muda, né? Na constelação familiar, quando a gente faz uma constelação, a gente reverbera 7 vidas, 7 gerações antes e 7 gerações depois. Então é um movimento muito lindo de cura para a família. Então, às vezes a gente tem essa visão e às vezes a família é um pouquinho mais fechada. Então, se você tem essa visão e sua família é fechada, você não consegue passar isso para eles, faça uma constelação. Você vai reverberar neles sem eles perceber. É um trabalho lindo, é um trabalho assim que está tem juízes que estão colocando em audiências, acho que é no Pará, se eu não me engano. 80% dos casos estão sendo resolvidos sem precisar de briga na justiça. Tem lugares que estão colocando dentro de cadeias, né? Porque não adianta a gente só julgar, só apontar o dedo, né? Tem que ter esse movimento, porque se a pessoa fez aquilo foi porque ela aprendeu. Não que a gente tem que, né, bater palma para os que os... Não, não é isso. Eles vão pagar o que eles fizeram na Terra. Mas a gente precisa cortar esse mal e não continuar alimentando. Então a constelação ela é muito boa nisso, né? E a constelação, ela e às vezes é um padrão que a gente está trazendo. Às vezes, né, o tataravô faliu, ou a tataravó foi traída. E aí você vai seguindo o padrão, e aí sua mãe é traída, sua tia é traída, e aí você vai vendo esse padrão na sua família. E numa constelação, quando você faz, a gente inclui, às vezes, essa tataravó lá que foi excluída em algum momento, ou o tataravô que traiu, dependendo do movimento, né? Que aparece na constelação, a gente olha para isso e inclui, e aí reverbera no sistema inteiro. Então, se você tem alguma coisa que se repete, se você tem alguma coisa que sempre tá ali voltando, né? Eu tenho outro vídeo que explica melhorzinha, que explica melhor a constelação. A constelação a gente pode fazer online também, né? Vou pegar aqui para mostrar. Ai, eita, aqui caiu tudo. A constelação a gente faz através de... Online a gente faz através de bonequinhos, ó. A gente coloca um monte de bonequinhos para representar o sistema familiar. E é lindo, é lindo. Quem é sensível consegue sentir mesmo online. O presencial é muito mais forte, né? Porque aí entra outras pessoas. Presencial a gente pode fazer com bonecos, com pessoas também. Então aí as pessoas entram no campo, no sistema, né, no campo morfogenético. E às vezes é normal, as pessoas que participam vêm perguntar para mim: Tamara, eu comecei a chorar desesperadamente e não tinha nem motivo. Por quê? Porque ela entrou no campo, a gente acessa as memórias dos antepassados. A gente acessa aquela energia que está disponível e é muito lindo isso. E essa é a constelação familiar.
E eu também trabalho com a reprogramação quântica emocional, com Theta Healing, que nos meus atendimentos eu trabalho com ela, com algumas técnicas, né? Se eu acho que possa fazer sentido para você, eu vou fazer, né, a técnica. Então, essa daqui a gente tira o que não é nosso. Então, às vezes a gente tá com peso lá, tá carregando um destino aí que a gente não é nosso. A gente olha a constelação, devolve. Mas tem as crenças que a gente aprendeu aqui, que foi aquilo que eu falei no começo. Às vezes a gente cresceu num lar, que nem um exemplo. Uma criança nasce preconceituosa? Não, né? O que ela é? É um anjinho, ela não sabe nem o nome dela, não sabe nem falar. O que a torna preconceituosa? Os pontos de vista interessantes da sociedade, do meio que ela vive, do que ela aprendeu, do que ela viu. Assim para um assassino, assim para um relacionamento amoroso, para tudo. Então a gente só faz o que a gente sabe. Então a reprogramação, quando a gente reprograma a sua mente, quando a gente fala de reprogramar, a gente faz essa reprogramação. A gente é como se fosse um computador, só que um computador que pensa. Então imagina um computador velho. Se você quer instalar um programa novo, o que você precisa fazer? Se ele não tem mais espaço, retirar algumas coisas ali, né, fazer uma limpeza nele e colocar um arquivo, né, baixar um programa novo, para ele funcionar de forma diferente, atender às suas expectativas. E é assim com a gente também. Então, na reprogramação, a gente limpa todas essas memórias. Então, é muito normal que, um exemplo, se a pessoa vem para mim tem problema no relacionamento. Então, é normal que ali dentro de uma sessão, ela chega numa lembrança dela lá da infância, que às vezes não faz nem sentido, né? Às vezes não, ela nem estava pensando naquilo. Às vezes ela sofreu bullying na escola, né? Às vezes ela viu o pai batendo na mãe, enfim, né? E aí, às vezes, aquilo tá travando nela. Aí a gente limpa aquilo com os exercícios, a gente faz uma limpeza e a gente baixa downloads novos, a gente baixa arquivos novos dentro da pessoa. É uma reprogramação do DNA. Então a gente muda, então é muito normal, a constelação demora um pouquinho mais, até 6 meses para você ver uma mudança. A reprogramação já é mais rápida, né? Se você realmente estiver aberto, porque também não existe milagre. Eu deixo bem claro para as pessoas que me procuram, não existe milagre. É 50% eu e 50% a pessoa. Eu vou com a minha técnica, com a minha boa vontade, eu não economizo técnica, eu não economizo conhecimento. Se a pessoa estiver aberta, eu dou muito mais além do que uma técnica, mas é também a responsabilidade da pessoa, né? Dela se abrir para o exercício, se ela se abrir e também fazer o dia a dia, porque não adianta fazer só na sessão, né? É um orar e vigiar, é tomar cuidado, prestar atenção aos pensamentos, prestar atenção no que está vibrando, enfim, né? É uma nova realidade. Eu passo exercícios de casa, eu faço acompanhamento, a minha parte eu faço. Então a gente baixa downloads novos, então é normal. Às vezes a pessoa assim, no meio da sessão mesmo, fala: "Nossa, eu pensei nisso agora, tava de um jeito, agora não sei, tá estranho". Eu até brinco, tá tudo igual, mas tá tudo diferente. Nada mudou, mas parece que aqui talvez você já olhe a situação com mais leveza, né? Isso é importante na nossa evolução, pra gente cocriar as nossas coisas, porque a gente tá acostumado às vezes a viver com tanto sofrimento. Ah, não, tá normal. Não, gente, acabou essa era. Não precisa ser sofrido. Você pode aprender pelo amor. Você pode aprender com leveza. Vocês não têm noção do que é você poder olhar uma situação que antes te incomodava tanto e hoje você olha com leveza. Eu sempre tive muitos desafios no relacionamento e sempre atraía o mesmo tipo de relacionamento, porque eu era a mesma pessoa para tudo. Então assim, não adianta você falar: "Ai, homem não presta. Ai, mulher não presta". É só troca de endereço. Você é a mesma pessoa, você vibra isso, porque a gente só faz o que a gente sabe. Então, digamos que o seu problema é relacionamento. Então, se você atrai um tipo de relacionamento, é porque você ressoa com isso. Então, a gente é vibração, a gente é frequência. Vai voltar para você mais disso. Para você atrair um outro tipo, você precisa fazer um trabalho com você. Você precisa reprogramar sua mente, reprogramar, começar a vibrar diferente. É um trabalho. Por que para a gente passar numa faculdade a gente tem que fazer tanto tempo de estudo? Por que uma gravidez é 9 meses? E por que tantas coisas a gente aprende? Para ser médico a gente aprende, a gente estuda para ser médico. E por que para ser rico, para ter um relacionamento, a gente tem que estralar o dedo? Gente, é só parar e pensar. A gente só faz o que a gente sabe. É só isso. E isso, ao mesmo tempo que traz leveza, eu sei que para algumas pessoas mexe na feridinha.
que a gente tá acostumado a apontar o dedo pro outro. É mais fácil, né? Aquele cara é traste, aquela mulher é isso, aquilo é isso, meu chefe é uma bosta. Mas quando a gente tá apontando o dedo, ó, um vai pra lá e 3 vem pra gente. O que você tá fazendo pra atrair esse tipo de situação? O que você tá fazendo pra mudar tudo isso? Então, as terapias, esse mundo quântico, essa nova visão que eu quero trazer na sua vida, não vai mudar de uma hora para outra. Não significa que os problemas não vão acontecer. Problemas que eu chamo de desafio. Não significa que não vai ter desafios. Vai ter, vai ter. Só que você vai estar diferente. Você vai mudar. Então, assim, às vezes a pessoa vem falar comigo, faz algumas terapias e ainda não muda, né? E aí a pessoa fala, não funciona para mim. Gente, calma. Tem que ressoar, tem que mudar. É um exercício diário. Se a gente fica, eu quero um relacionamento, eu quero um emprego novo, a gente tá vibrando na falta, a gente tá vibrando na carência. Então vai voltar mais disso. Então tudo isso é um processo de calma. Se você tá começando, se você já fez algumas terapias e não funcionou, ou se você tá querendo entrar nesse mundo agora, calma. É um passo de cada vez. Ok, você já tem essa consciência. Ou talvez não tinha, talvez você ganhou. Então só saiba, as coisas só vai mudar quando você trouxer isso para sua vida. E a gente carrega tanto peso que não é nosso. A gente carrega tanta caquinha que não é nossa. A gente compra tantos pontos de vista que não é nossos. E aí a gente nem sabe quem é a gente, né? Às vezes a gente segue padrões como se fosse uma manada, sabe? A gente vai seguir, não sabe nem por quê, a gente só tá indo. E a gente nem consegue acessar a nossa essência aqui no planeta Terra. A gente veio aqui para algo muito maior. A gente não veio aqui para sofrer. A gente não veio aqui para casa que é apartamento. A gente veio aqui para evoluir. E às vezes essas crenças, né? Lógico que se a gente nasceu numa família, é porque a gente precisou nascer nessa família, nessa situação X, pra gente aprender. Só que a gente pode mudar isso, né? A gente pode aprender com amor. Que nem um exemplo. Eu acredito, né? Mais uma vez que tudo que eu falo aqui é o que eu acredito. Eu acredito que a gente possa vir pré-determinado. Um exemplo, eu preciso passar por uma doença X para aprender a ter humildade. Então eu escolhi vir e ter câncer porque as pessoas cuidarem de mim e eu morrer nessa doença e eu aprender a ter humildade nessa vida. Só que aí no meio desse caminho, eu encontro autoconhecimento, eu me curo, eu tento melhorar, eu dou o meu melhor. E aí eu me conectei com a energia da humildade. Eu aprendi o que é humildade. Eu trouxe isso para mim. Eu preciso morrer daquela doença? Eu acredito que não. Se eu realmente aprendi, eu posso passar por umas coisas mais leves, às vezes um chacoalhão, né, um choque de luz, mas eu posso aprender com isso. E não preciso passar por aquilo. É o que eu acredito, tá bom, gente? Mais uma vez, se não fizer sentido para você, tá tudo certo. Então eu acredito nisso. Então, as terapias para mim me auxiliam nisso. Porque me ajuda a ser uma pessoa melhor. Me ajuda a tirar pesos que não são meus para me conectar com a minha essência, para me conectar com o que realmente eu vim ser no planeta Terra. Além de você também atrair relacionamentos diferentes, se o seu foco é dinheiro, além de você atrair dinheiro, enfim, né? A terapia ela traz uma nova visão, a vida fica mais leve, a vida fica mais feliz, a gente começa a entender as coisas e é tão mais leve quando fica assim, gente. Que a gente passa uma vida toda sofrendo, a gente passa uma vida toda carregando pesos e eu acredito que possa ser mais leve. Deus não é ruim, Deus não castiga ninguém, a gente escolhe vir dessa forma e a gente escolhe também poder ser mais leve, não saindo das nossas responsabilidades, né? Não saindo do que a gente veio fazer no planeta, mas eu acredito que a gente possa sim trazer mais leveza, se conectar com a nossa essência e ser o que a gente veio ser no planeta. Tá bom? Então, se você sentir afinidade com o meu trabalho, com a minha proposta, eu faço atendimentos online, eu faço atendimentos presenciais, tá bom? A minha sessão dura em média de 1h30, 2 horas, depende se você estiver disposto. É através de chamada de vídeo, né? E é muito mais, como eu falei, é muito mais do que uma técnica. A técnica a gente encontra em qualquer lugar. É a dedicação, é a minha missão de alma no momento, né? Isso me ajuda a ser uma pessoa melhor. E eu amo o que eu faço, porque eu consigo olhar o outro com empatia. E quando eu olho o outro com empatia, automaticamente eu tô me olhando com empatia também. Porque tudo que a gente faz pro outro volta pra gente. Na verdade, o outro só é um reflexo nosso. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui.
de estar gravando esse vídeo para vocês, para mim, e o que eu puder ser uma contribuição na vida de vocês, eu estou aqui, tá bom? Vou deixar meu contato aqui embaixo, se vocês quiserem pode mandar mensagem. Vai ser um prazer. Tchau!